A Selic caiu novamente. O que fazer com a minha reserva de emergência? Onde investir nesse momento? Será que a renda fixa morreu? Fica aqui nesse vídeo que eu vou tirar essas dúvidas e muito mais. Fala pessoal, Daniel Freitas do canal Seu Investimento, tudo bem? Hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre a queda da Selic. O que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, identificar como que está o cenário atual. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like no final do vídeo. Quando você deixa o seu like, ele fortalece o canal, ele mostra para o YouTube que esse canal e o conteúdo está sendo relevante e o YouTube mostra para mais pessoas. E depois, se você gostar do canal, compartilhe ele com o máximo de pessoas que você conseguir. No dia 18 de 3 de 2020, o Copom reduziu em 0,5 pontos percentuais a taxa Selic, que antes estava em 4,25%, agora está em 3,75% ao ano. E o que isso vai impactar nos nossos investimentos daqui para frente? Com o corte da taxa Selic, que em 2019 ela entrou o ano com 6,5% ao ano e sofreu 6 cortes consecutivos em menos de 12 meses, e agora está em 3,75%, muitas pessoas, como já diziam em 2019, vão continuar dizendo em 2020 que a renda fixa simplesmente morreu. Mas a gente tem que analisar de um ponto muito crítico o que realmente morreu. Se a gente pensar que os nossos investimentos em renda fixa são para crescimento de patrimônio, infelizmente a gente tem que mudar a nossa perspectiva de visão. Mas se for para manter uma carteira bem estruturada e um investimento de renda fixa que tenha uma segurança e principalmente para montagem de reserva, a renda fixa ela está muito viva nesses momentos de crise. Então a gente não pode simplesmente dizer que ela morreu. Não, eu acredito que ela está muito viva e com essa situação que estamos vivendo ultimamente, ela é imprescindível para a criação de renda fixa e também para a reserva de emergência, para caso exista uma necessidade. Qual que é o cenário atual hoje? Hoje a taxa Selic está em 3,75%. Vou passar para vocês algumas informações de como que está o cenário de alguns títulos. Essa simulação que eu fiz aqui de rentabilidade foi um período de um ano, onde que o imposto de renda está na alíquota de 17,5%. Com a taxa Selic em 3,75%, a poupança que paga 70% da taxa Selic mais a TR, que atualmente a TR é zero, a poupança hoje ela tem uma rentabilidade no período de um ano, na verdade é a rentabilidade total dela, de 2,62% ao ano. Tá? Um CDB de liquidez diária, quando a gente coloca dentro do período de um ano com a alíquota do imposto de renda de 17,5%, a rentabilidade dele líquida vai dar 3,01% ao ano. E uma LCI e uma LCA, que é isenta de imposto de renda dentro desse período, ela vai render 3,65%. Nesses momentos de crise, a gente tem que ter muita paciência para identificar o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro, sem tomar nenhuma decisão por impulso, principalmente com a situação da Bolsa. Ela estando em crise e algumas pessoas dizendo que ela está barata demais, a gente tem que analisar isso com muito cuidado. Primeiro, a gente não pode tirar o nosso dinheiro da renda fixa, que é o nosso dinheiro de segurança, para ser investido em uma bolsa em queda. É como diz um ditado, né? A gente não deve pegar uma faca quando ela está caindo. Certeza que a gente vai se machucar. Então a gente tem que ter segurança, o nosso dinheiro guardado em um título que tenha rentabilidade, segurança e liquidez, caso a gente necessite de uma reserva de emergência. Então esse é um momento de muita cautela, de muita precaução. A gente tem que ter calma também, porque a tendência do mercado, com a taxa de juros abaixando e a tendência da inflação aumentar, os nossos juros podem e vão ficar negativos. Infelizmente, isso é uma realidade. O que acontece? Quando a taxa de juros ela abaixa e a inflação sobe, essa rentabilidade tende a dar um valor negativo. A tendência é que, com o tempo, os juros se equilibrem e que essa negatividade não exista mais. Mas o importante é deixar o seu dinheiro investido em um título que tenha rentabilidade igual ou maior que a inflação, nesse caso, que tenha liquidez. Liquidez é a velocidade com que você consegue transformar um título em dinheiro e que tenha segurança. E os títulos mais indicados para esse tipo de investimento são os títulos do Tesouro, principalmente o Tesouro Selic. Esse é um ponto que eu já venho falando o ano passado praticamente todo. Já fiz alguns vídeos falando sobre, já fiz alguns stories no Instagram falando sobre esse assunto, que é a questão da montagem de reserva de emergência. A gente precisa ter uma reserva de emergência.
mesmo se você não for um investidor, se você não quer investir em bolsa, se você não quer investir em mais nada, você só quer ter um dinheiro guardado. A necessidade de você ter uma reserva de emergência, ela vai ficar explícita com essa crise mundial que está acontecendo devido ao coronavírus. Então é aquilo que eu falei no meu Instagram. As pessoas vão aprender não por amor, mas sim pela dor, pela necessidade que o momento está aplicando à vida das pessoas. Então, gente, vou repetir mais uma vez, é necessário que tenhamos uma reserva de emergência, independente ou não se você quer criar patrimônio, se você quer ser investidor ou não, tenha uma reserva de emergência. Vou deixar aqui no link, um link no card, falando o que é reserva de emergência para você entender e começar hoje mesmo a criar a sua. Bom, e com esse cenário todo, onde investir o meu dinheiro? Então a gente tem alguns pontos que a gente tem que analisar antes de colocar o nosso dinheiro em investimento. Primeiro, o que você quer fazer com esse dinheiro? Se você quer montar uma reserva de emergência, o que você precisa? Você precisa de liquidez, você precisa de segurança e de uma rentabilidade igual ou acima da inflação. E aonde que eu vou encontrar esses 3 pontos? Existem hoje 2 títulos no mercado que a gente pode considerar esses 3 pontos, sendo eles um CDB de liquidez diária que pague 100% do CDI e o mais importante de todos, o Tesouro Selic. Para quem não entendeu o que eu falei desses 3 pontos, eu estou falando do tripé dos investimentos. Eu vou deixar um link aqui no card para você entender do que eu estou falando, tá ok? E o investimento que a gente pode analisar também para ganhos futuros de um período maior são LCIs e LCAs, que são isentas de imposto de renda, onde que se pague um valor acima do CDI, tá? Acima de 100% do CDI, e também CDBs com pagamentos acima de 100% de CDIs, com períodos maiores. Então, quanto maior o período que tiver de vencimento, a tendência é que a rentabilidade seja maior também. Voltando ao início do vídeo, um tema. A renda fixa morreu? Não, gente, a renda fixa não morreu, a renda fixa não vai morrer. A importância da renda fixa ela vai muito além de rentabilidade. A importância da renda fixa ela é a questão da segurança, você ter um dinheiro em mãos, você ter uma liquidez diária para você conseguir resolver alguma emergência que por um acaso possa acontecer na sua vida. Nesses momentos de crise é onde a gente identifica as coisas que a gente está fazendo de errado na nossa vida. Então, se você não está fazendo uma reserva de emergência, se você não tem uma reserva de emergência, não precise desesperar. Esse é o momento para você começar a pensar em montar uma, identificar como você pode montar uma e colocar isso em prática. Igual eu falei, reserva de emergência não é somente para pessoas que querem investir. Reserva de emergência é para todo mundo. Então, a gente tem que pensar nisso. O que a gente está gastando, aonde que a gente está gastando, identificar formas de guardar esse dinheiro para que a gente possa ter uma segurança e assim a gente começar a trabalhar, fazer as nossas coisas com mais calma. Basicamente é isso, pessoal. São pontos que a gente tem que levar em consideração. A taxa Selic hoje está em 3,75% ao ano. A gente tem que ter muita paciência com que a gente vai trabalhar nos nossos investimentos, como que a gente vai desenvolver esses investimentos. A gente tem que criar a nossa reserva de emergência, continuar a nossa reserva de emergência. Se você não tem a sua reserva de emergência, comece a criar, comece a identificar como você pode fazer para montar essa reserva de emergência, tá? Invista de forma consciente, por mais que a gente saiba que a bolsa está em patamares muito baixos, ela regrediu praticamente 4 anos e a gente acha que esse tempo pode passar. A gente tem que ter muita calma, a gente tem que ter muita cautela com essa situação. Se a gente não tiver o dinheiro para investir, não tire o seu dinheiro da sua reserva de emergência. Agora, se você tiver um dinheiro a perder de vista, que você não vai precisar dele de um tempo, um período muito grande, aí sim a gente pode pensar em investir na renda variável. Mas tirando isso, eu acredito que é um momento de muita cautela, de muita racionalidade. E por fim, renda fixa não morreu, gente. A renda fixa está vivíssima e a gente precisa dela. E sempre vai precisar. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer com a Selic em 2020. Com essa situação toda que está acontecendo no mundo, todos os países cortando as suas taxas de juros para ver se dá uma impulsionada na economia com essa situação do coronavírus. Deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer com a Selic em 2020.
Se ela vai aumentar, se ela vai permanecer esse valor, se a tendência é que ela caia. Deixa aqui nos comentários, seu comentário é muito importante para a gente, tá ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui agora. Não se esqueça de deixar o seu like, que toda vez que você deixa o seu like, o YouTube reconhece que esse vídeo é relevante e vai mostrar ele para mais pessoas. Dessa forma o canal vai crescer e vai poder ajudar mais pessoas também. Se você também não é inscrito, se inscreva aqui no canal. É rapidinho, vai aparecer um botão aqui embaixo, você vai clicar em inscrever-se. E compartilhe com quem você acredita que esse conteúdo vai ser relevante. Espero que você tenha gostado do vídeo, um abraço e até breve.